Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, não oferece um cristianismo fácil. Pelo contrário, ele nos convida para uma jornada de entrega total. Estamos falando de O Discipulado Verdadeiro, de William MacDonald. E a nossa missão aqui é tentar entender o que esse caminho realmente exige e talvez por que alguém escolheria seguir por ele num mundo que prega, bom, exatamente o oposto. É uma ótima forma de colocar, porque o MacDonald não está muito interessado em nuances confortáveis. Ele basicamente diz que o cristianismo popular de hoje se distanciou tanto dos ensinamentos originais de Jesus que em muitos casos ficou irreconhecível. O livro inteiro é um chamado de volta à essência, que, segundo ele, é uma resposta de amor total a um sacrifício total. Não é um hobby, né? É uma reorientação completa da vida. E para chegar nessa essência, ele primeiro meio que limpa o terreno, né? Mostrando o que o discipulado não é. Um dos primeiros pontos que ele ataca é o que a gente poderia chamar de cristianismo de conveniência. Aquela ideia de uma apólice de seguro contra o inferno, sabe? Exatamente. A crítica dele é bem contra essa visão do cristianismo como um bilhete para o céu. Um bilhete que você pega, guarda no bolso e aí continua vivendo exatamente como sempre viveu. MacDonald é muito direto nisso. Cristo não está interessado nas sobras da nossa vida, seja o nosso tempo, o nosso dinheiro ou a nossa atenção. Ele não quer ser um item na nossa lista de prioridades. Ele quer ser a própria lista. A própria lista. Isso. E isso se conecta com outro equívoco que ele aponta, que é a ideia de que ser cristão é simplesmente se esforçar para ser uma boa pessoa. Muita gente acha que o caminho é esse. Vou agir como um cristão para então me tornar um. Mas o livro inverte essa lógica completamente. Totalmente. E aqui a gente entra num ponto teológico que é central na obra. Para o MacDonald, a vida de discípulo não é um meio para a salvação, mas a consequência dela. Primeiro, a pessoa precisa passar por uma transformação interna que a Bíblia chama de nascer de novo. É só a partir dessa mudança, dessa base, que ela recebe a capacidade, o poder divino para viver essa vida de entrega. Tentar fazer isso com a própria força de vontade... É uma receita para o fracasso. Exato. Seria como tentar correr uma maratona sem nunca ter treinado. Não funciona. Entendi. Então não é sobre esforço humano, mas sobre viver a partir de uma nova natureza. Se o discipulado não é isso, então, segundo o livro, o que ele é? O que define essa jornada? Na essência, é uma rendição incondicional. E a partir dessa premissa, o MacDonald extrai dos evangelhos o que ele chama de as condições do discipulado. Mas, em vez de ver como uma lista de 7 regras, acho que é mais útil enxergar como 3 grandes rupturas com o nosso modo de vida padrão. São 3 entregas fundamentais. Uma ruptura com amor próprio, uma com conforto social e, a mais difícil, uma com a segurança material. Gostei dessa estrutura. 3 grandes rupturas. Vamos começar pela primeira, então. A ruptura com o amor próprio. A condição que o livro apresenta é um amor supremo por Jesus Cristo. E a linguagem que ele usa é forte. Para ser sincero, é até chocante. Ele cita Jesus dizendo que, para segui-lo, é preciso odiar pai, mãe e até a própria vida. É uma linguagem que, para a gente, com certeza, e é intencional. O autor explica que não se trata de um ódio literal, emocional. Seria um absurdo pensar isso, né? É uma forma hebraica de expressar prioridade absoluta. A ideia é que o nosso amor e lealdade a Cristo devem ser tão intensos, tão totais, que qualquer outro amor, por mais profundo que seja, parece insignificante em comparação. E o maior obstáculo a esse amor, segundo o livro, não são os outros, somos nós mesmos. O que nos leva à segunda condição dentro dessa primeira ruptura: a negação de si mesmo. E o livro faz uma distinção aqui que eu achei genial. Não é autonegação, que seria, abrir mão de algumas coisas como sobremesa ou redes sociais por um tempo. Exato. Autonegação é quando eu decido abrir mão de coisas. Eu ainda estou no controle, entende? Negação de si mesmo, no sentido que Jesus usa em passagens como Mateus 16, 24, é muito mais radical. É a abdicação do eu. É como se você fosse o CEO da sua vida
e de repente entregasse o cargo, as chaves, as senhas e dissesse: a partir de agora não tenho mais direitos, sou uma funcionária seguindo ordens. O trono da sua vida passa a ter um novo ocupante. Essa mudança de controle parece ser a chave de tudo. E como isso se manifesta no caráter de alguém no dia a dia? Porque é fácil falar na teoria, mas na prática? Na prática, isso se manifesta no que o livro chama de espírito quebrantado. É uma pessoa que não tem mais aquela necessidade de estar sempre certa, sabe? É alguém rápido em admitir o erro, sem dar desculpas, alguém que perdoa porque entende que já foi perdoada, que consegue absorver uma injustiça sem sentir a necessidade imediata de retaliar, porque a sua identidade, a sua segurança não estão mais no próprio ego. É uma liberdade incrível, na verdade. Uma liberdade que vem da abdicação. É um paradoxo. Ok, essa foi a primeira ruptura, com o amor próprio. Qual é a segunda? A segunda é a ruptura com o conforto social, e isso se desdobra em duas condições. Uma escolha deliberada pela cruz e um amor fervente por outros cristãos. Vamos falar da cruz. Quando a gente ouve carregar a sua cruz, geralmente pensa numa doença, um problema de família, uma dificuldade que a vida impõe. Mas o livro diz que não é nada disso. Não mesmo. No contexto da época, a cruz não era um símbolo de sofrimento passivo. Era um símbolo de vergonha, de rejeição, de execução. Era o caminho do condenado. Então, tomar a sua cruz significa escolher voluntariamente um caminho que o mundo vai desprezar. É aceitar que, ao seguir a Cristo de forma radical, você vai andar na contramão da cultura. E isso pode trazer ridicularização, incompreensão, até perseguição. Não é algo que acontece com você, é algo que você escolhe. E se você está sendo rejeitado pelo mundo, faz sentido que a comunidade de pessoas que fizeram a mesma escolha se torne vital. É aí que entra o amor pelos outros cristãos. Exatamente. O amor uns pelos outros se torna o sinal visível, a marca registrada do discípulo. Se o mundo lá fora é hostil, o ambiente entre os seguidores de Cristo precisa ser de um amor sacrificial, paciente, bondoso, que não busca os próprios interesses. É o que sustenta as pessoas nesse caminho difícil. Sem essa comunidade de amor, o discipulado vira um exercício de legalismo frio e solitário. Isso nos leva à terceira e talvez a mais desafiadora das rupturas: a quebra com a segurança material. Confesso que a sétima condição, renunciar a tudo, foi a que mais me fez parar para pensar. É uma afirmação tão... E é para ser. McDonald's se apoia diretamente em Lucas 14:33, onde Jesus diz: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O autor faz questão de frisar que o texto não diz estar disposto a renunciar. Diz efetivamente renunciar. É a condição mais impopular, porque ataca diretamente nosso desejo por segurança e conforto. Ok, mas na prática, isso significa que todo mundo tem que vender tudo e viver na pobreza? Como isso funciona para alguém com uma família, com contas para pagar? O livro não corre o risco de soar idealista demais para a realidade da maioria das pessoas? A pergunta de $1 milhão. E o livro a aborda. Não se trata de um voto de pobreza, mas de uma mudança de status, de dono para administrador. Você continua trabalhando, provendo para sua família, mas a mentalidade muda. O dinheiro e os bens deixam de ser seus, eles pertencem a Deus, e você é apenas a gerente. Seu trabalho não é mais o fim principal da sua vida, mas um meio para um fim maior. E qual seria esse fim maior? O avanço do Evangelho. A ideia é que o discípulo trabalha para suprir suas necessidades essenciais e da sua família, mas todo o excedente não é para acumular luxos ou construir um império para si. É para ser investido no reino de Deus, seja apoiando missionários, distribuindo literatura, ajudando os necessitados. A sua carreira, seja engenharia, medicina ou marcenaria, se torna a plataforma de suporte para a sua verdadeira vocação, que é de ser um embaixador de Cristo. Isso muda completamente a perspectiva sobre carreira e finanças.
Deixa de ser sobre subir na escada corporativa para ser sobre o impacto eterno que se pode ter com os recursos que passam pelas mãos. É uma visão radicalmente diferente do que é sucesso. Radical é a palavra. O livro argumenta que essa entrega total é o que sustenta as outras condições. É difícil manter a firmeza na palavra de Deus ou passar a vida seguindo a Cristo, que são outras duas condições mencionadas, se o seu coração e a sua segurança ainda estão presos às coisas desse mundo. A renúncia material é a prova de fogo da rendição do eu. E o propósito final de toda essa jornada, de toda essa entrega, o livro aponta para a grande comissão, certo? Sim, em Mateus 28. O objetivo não é apenas criar um grupo de seguidores super dedicados e isolados. O objetivo é a multiplicação. Um discípulo é alguém que, por definição, faz outros discípulos. O ciclo completo envolve ser transformado e depois ser enviado para ensinar outros a trilharem o mesmo caminho de obediência e entrega. O discipulado, nesse modelo, é inerentemente missionário, né? Expansivo. Resumindo, então, o caminho que o William MacDonald apresenta é intenso. É um chamado para, em certo sentido, perder a própria vida, abrir mão do controle, do conforto social e da segurança material. Sim, mas o paradoxo central do livro e do próprio Evangelho é que é justamente ao perder a vida por amor a Cristo que a pessoa encontra de verdade. A entrega não é vista como um fardo, mas como a única resposta lógica e coerente de amor a alguém que deu tudo primeiro na cruz. A pergunta que o livro nos força a fazer não é do que eu tenho que desistir, mas sim o que ele vale para mim. A resposta a essa pergunta define todo o resto. E ele deixa claro que essa não é uma jornada de autossuficiência. A força para viver assim não viria de nós. De forma alguma. O livro termina com uma nota de encorajamento, afirmando que o poder para viver essa vida vem do próprio Deus. Se parece impossível, é porque, humanamente falando, é. É uma vida sobrenatural que exige um poder sobrenatural. E o livro se encerra com as palavras de um hino que servem como uma oração, resumindo a jornada. Meu glorioso vencedor, a ti me entrego com amor. O meu desejo é todo teu. Rendo-me a quem, por mim, morreu. O que nos deixa com um pensamento final para ponderar. O livro argumenta que essa vida de entrega radical é uma resposta de amor a um sacrifício de valor infinito. Se hoje achamos as exigências do discipulado pesadas demais, será que o problema está mesmo no custo que ele exige de nós? Ou será que está na forma como percebemos o valor daquilo que o inspira? Talvez a nossa dificuldade em pagar o preço revele, na verdade, o quão pouco valorizamos o presente que nos foi dado.